Até onde chega o sensacionalismo e a briga pela audiência no Brasil? Essa semana me deparei com uma notícia que demorei para acreditar, mas tive que ver com meus próprios olhos. Ver para crer. Um programa policial de nome Cidade Alerta protagonizou uma cena que tem que ser banida da sociedade brasileira. Nada contra os programas policiais, eles são importantíssimos, mas alguns beiram sensacionalismo exacerbado. Vou explicar. Nesse programa em específico, o apresentador estava lá com a tela dividida, como é de praxe, num canto, uma senhora que estava com a sua filha há 4 dias desaparecida, tinha sido sequestrada. Estava a senhora com toda a família, triste, mas ainda com esperança de encontrar a filha. E o apresentador toda hora interrompia, e a matéria versando sobre o sequestro da garota, e toda hora ele perguntava, mas você tem esperança de encontrar a sua filha? E ela respondia, claro, como toda mãe, tenho esperanças de encontrar minha filha viva. Porque se você perguntar para uma mãe, a maior dor que pode existir é perder um filho. Vai contra a ordem natural. Nós somos acostumados com a cultura de nossos pais partirem antes, mas quando você inverte isso, a dor de perder um filho é muito grande. E ela sempre esperançosa no programa, dizendo que gostaria de notícias e encontrar a filha viva e que ela não ia perder a esperança. E afirmava que a filha estava viva. E o apresentador lá, toda hora pausava para vender um produto para varizes, vender um livro, falar de alguma coisa e voltava para aquela tragédia. Aqueles programas que esticam por horas uma matéria em busca de audiência. Até que chega um momento em que o programa é interrompido, ele escuta ali no ponto uma notícia que de repente vira para a mãe e pergunta: você quer saber da notícia? Você tem certeza que quer saber? Você gostaria de saber da notícia? E fica prolongando aquilo ali. Várias vezes perguntando para a senhora se ela gostaria de saber uma notícia que ele acabou de receber. Aí ele depois fala que não tem coragem de dar essa notícia, passa para outra pessoa, que eu acredito ser um advogado, e esse advogado então começa também a enrolar demais, até que depois de um tempo passa para aquela senhora que a filha dela acabou de ser encontrada sem vida. Aquela senhora não aguenta, desmaia na mesma hora que recebe a notícia. Toda a família entra em pranto e o entrevistador, o apresentador, lá com seu terno engomado, cabelo ajeitadinho, dando seus pulinhos típicos de programa sensacionalista, continua a mexer com a audiência e usa daquilo ali um instrumento para alavancar o seu programa e prender o público. Eu tenho as imagens, eu tenho o áudio, mas não vou divulgar aqui, porque este vídeo mostra o meu repúdio, a minha indignação, até que ponto chegaram os instrumentos de mídia, telejornais, enfim. O ser humano é o quê? Um instrumento da sua audiência, um instrumento do seu sucesso? Não é a primeira vez que isso acontece. Há pouco tempo tivemos o falecimento do apresentador Augusto Liberato, o famoso Gugu, da televisão brasileira, acho que todos conhecem, em que o Rodrigo Faro começa a falar da morte do apresentador em uma entrevista, e ali uma encenação, no mínimo patética, de um choro forçado, agradecendo, pedindo desculpas, mas um choro forçado. E quando passa ali uma parte da tela, de um lado o apresentador, do outro a família do Augusto Liberato, ele protagoniza também uma cena que tem que ser banida da televisão. Ele simplesmente olha para o lado e faz o seguinte gesto. Claramente ele perguntava, no meio da entrevista da morte do então colega de profissão, como está a audiência? É só nisso que pensam os apresentadores desses programas sensacionalistas. Que tragédias duram programas inteiros para vender produtos e ter ali seus minutos de fama. Mas a culpa não é só da mídia, do telejornal, não. A culpa também está um pouco na sociedade brasileira. Para você ter uma ideia, em uma semana que o mundo todo estava preocupado com o coronavírus e o que o país iria fazer para fechar suas fronteiras, trazer os seus conterrâneos, os seus habitantes de países em que havia o contágio do coronavírus, no Brasil, naquela mesma semana, a matéria mais divulgada nas redes sociais e na televisão era: Petrix empurrou ou não Pyong para atender o Big Fone. A nossa sociedade está caminhando à beira da bestialidade. E às vezes eu me preocupo. Será que estamos vivendo ainda o eterno programa do pão e circo? Será que a cultura brasileira nunca vai se livrar
dessas atrocidades em busca de audiência? Será que nunca vamos mudar esse nosso pensamento? Reflita sobre isso.